Estou iniciando. Certo. Ok, a partir de agora está sendo gravado. Então, retomando aqui as orientações, as perguntas elas devem ser compartilhadas no bate-papo. Então, a tutora Luciana está aqui para nos ajudar, então vai estar auxiliando vocês via chat. Para que a gente possa atender vocês, então, com a maior agilidade e clareza possível, as dúvidas elas vão ser sanadas de forma cronológica, então a primeira pergunta vai ser respondida primeiro. Nos últimos slides, a gente vai tratar dúvidas em geral, mas vocês podem, durante toda a aula, ir compartilhando as dúvidas de vocês ali no chat, tá? Não aceitamos nenhum tipo de mensagem com provocação que contenha ofensa, insulto e discriminação. E caso vocês tenham alguma reclamação ou sugestão, aí no slide está aparecendo o e-mail da nossa coordenação. Então, vocês conseguem falar diretamente com a coordenação do curso no tstad@senacrs.com.br. Então, de início, vou me apresentar. Eu sou a tutora Luana Rosa. Sou técnica em segurança do trabalho, né? Assim como vocês, futuros técnicos, há mais de 16 anos. Sou graduada em segurança do trabalho e tenho pós-graduação em gestão de pessoas e também docência, tanto para o nível técnico quanto para o nível superior. E atualmente também estudante, como vocês, me preparando aí, fazendo um MBA em ergonomia. E junto conosco a gente tem a nossa tutora, a Luciana. Então, Luciana, fica à vontade para se apresentar. Bom dia, turma, tudo bom? Meu nome é Luciana Ferreira Farias, sou tutora no SENAC, também sou técnica em segurança do trabalho, bombeira civil, tecnóloga em segurança do trabalho e tenho algumas pós, né, na área da saúde, docência no ensino superior, tá? E outras, né? Pessoal, o que eu sempre gosto de colocar a minha história para vocês ali? Como eu comecei e aonde eu estou. Porque daqui a um tempo vocês vão estar assim também, com um currículo que nem o meu e o da Luana, com vários cursos, várias capacitações, várias graduações. Então sempre busquem, né? Ah, mas será que é importante aquele curso? Faz diferença no currículo, sim, pessoal. Às vezes vai achar, aquele curso é 6 meses, é 1 ano. Faz diferença no futuro. Isso eu garanto para vocês, eu tenho 14 anos de experiência na área e todos esses cursos, coloquei só alguns que eu tenho, e eu vou dizer para vocês, fez diferença no meu currículo. Então, essa é uma das minhas primeiras dicas da manhã para vocês, certo? Vamos lá? Então, iniciando com o nosso cronograma da aula de hoje, eu fechei a minha câmera para ficar melhor a conexão, tá? Mas vocês vão continuar ouvindo a minha voz e os slides, tá? Então, o cronograma da aula, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre a NR15, né? A tão temida NR15, né? E as suas atividades e operações insalubres. Então, a gente vai estar falando de ruído, vibração, radiação não ionizante, os riscos químicos e os seus limites de tolerância, os agentes químicos e também os biológicos, certo? Luciana, tu quer falar com eles antes? Sim, tutora. Pessoal, com as palavras de vocês, o que significa insalubridade? Não precisa pesquisar na norma. O que vocês entendem de insalubridade? Quando vem essa palavra na mente de vocês, assim, o que ela vai relacionar? Não precisa ser um texto com 30 linhas, por favor, tá? Bem breve, tá? O que vem, assim, quando pensa em insalubridade? O que você lembra? Coloquem no chat, pessoal. No chat ali, por favor. O que vocês lembram? Exposição aos riscos. Vamos lá. Ué, eu só tenho uma aluna em sala? Cadê o resto do pessoal? Vamos participar, pessoal. Pensem aí. Uma palavra, 2 linhas. Quando lembra de insalubridade, a gente quer ter uma noção qual é o nível, né, do entendimento de vocês. Para a gente avaliar qual é a linha que nós vamos trabalhar com vocês aqui.
Se a gente precisa começar desde o ABC da segurança, ou se vocês já estão num nível mais elevado. Ó, tá vindo umas respostas boas. Viu só, Luana? Isso aí, tô vendo? Isso aí. Vamos lá, pessoal. Ué, cadê o... Tá. Tem pouca gente na sala? Não, peraí, até vou olhar meu chat aqui de novo. Eu tenho 10 alunos na sala. Vamos lá. Ó, a Monique, pode escrever ali no chat. Ó, teve umas contribuições interessantes aqui no grupo. Pode escrever ali no chat, pessoal. Bom dia. Nayara, a pergunta ali que tu me fez, tá? Vou aproveitar esse momento enquanto o pessoal tá pensando, tá ajudando os colegas, Nayara. Assim, a dica é sempre estudar, buscar conhecimento, às vezes avaliar aquele curso, dura 6 meses, será que vale a pena, será que não vale? Vai acumulando um bom currículo, que eu garanto para vocês, no futuro, vocês vão ter uma boa remuneração, bons conhecimentos. Vai fazer diferença. Às vezes a gente pensa, né? Será que faço aquele curso? Não faço, mas vai fazer diferença no futuro, sim. Tá, e agora voltando à insalubridade, dei um tempinho para vocês. Insalubridade e remuneração para os empregados expostos, tá? Vamos lá. Não é bom para a saúde, tá? Vamos indo. Mais uma para a Luana iniciar ali a aula oficialmente. Exposição aos riscos. Mais alguém? Senão a gente vai iniciar a aula agora oficial. Monique, pode colocar ali no chat a tua pergunta ou a tua contribuição. Mais alguém? Podemos iniciar então, Luana. Acho que o pessoal está entendendo o que é insalubridade, a gente só precisa ajustar um pouquinho algumas informações. Então tá, vamos pessoal. Lá. Vamos lá. O que é uma operação insalubre, né? Uma atividade insalubre? Ela é aquela que expõe o trabalhador a agentes físicos, químicos ou biológicos, né? Que podem, ir por sua natureza, concentração ou a intensidade, eles são capazes de provocar, de causar danos à saúde do trabalhador, né? Então, quando, né, ultrapassados os limites de tolerância de acordo com a NR15. Então, a NR15 é a nossa base, né, quando a gente for pensar em atividades e operações insalubres. Então, muita gente confunde, né, a questão da insalubridade com a periculosidade. Então, lembrem-se, operações insalubres são aquelas que possuem um limite de tolerância, que não pode ser ultrapassado, né? E quando ultrapassado, então, o trabalhador deve pagar um valor adicional ao colaborador. E operação, e causa, claro, né, uma doença, algum dano à saúde do trabalhador. E a operação periculosa, ela é uma operação, uma atividade que causa um dano imediato. Então, por isso que, por exemplo, quem trabalha em posto de gasolina, né, ganha periculosidade, adicional de periculosidade. Por quê? Porque está exposto, né, a uma possível explosão ali, um incêndio. Então, é um dano imediato, tá? Mas hoje, aqui nessa aula, a gente vai estar falando das operações insalubres. Então, muito se fala, né, na remuneração, quando a gente fala em operação insalubre, né? A gente tem ali o grau mínimo, médio e máximo. Então, grau mínimo de 10%, médio 20% e grau máximo 40%. O que significa, né, esses 40%, 20% e 10%? É um valor percentual do salário mínimo, né, da região do trabalhador, aonde o trabalhador vai depositar ali todos os meses esse valor para o trabalhador. Mas como prevencionistas, a gente deve sempre lembrar que esse é o menos importante, né? O valor, ele não é importante. O importante é que a gente consiga proteger esse trabalhador dos riscos, né? E não atrelar a questão insalubridade
com a questão remuneração, dinheiro, tá? Então, lembrem-se disso, tá? Nós, como prevencionistas, a gente deve se preocupar e pensar na saúde do trabalhador, certo? Luana, só para reforçar, antes de eu passar para o próximo slide, eu coloquei ali no chat, tá? Os vídeos da atividade da UC2, tá? Para ajudar o pessoal a estudar depois. Atividade 1, 2 e 3, tá? Também coloquei o link, que é o site referência para pesquisar as normas. Não é só colocar ali na internet NR15 e entra na primeira página. Não. Vocês têm que procurar o site do Ministério do Trabalho, tá bom, pessoal? Ali, esse link que eu coloquei para vocês tem todas as normas. Agora eu vou informar o que tem só a NR15 e seus anexos. Quantos anexos a NR15 tem? Vocês sabem? Também não sei. Tem coisas que a gente não vai decorar. Precisa o quê? 14. Pesquisar. A gente vai falar sobre os anexos agora. Agora vamos lá. Então, a NR15, gente, ela consiste em 14 anexos, tá? Para que a gente consiga pensar, e até se vocês quiserem anotar, eu acho que isso é bem bacana, né, para as atividades que vocês vão desenvolver e até para o futuro profissional de vocês. Do anexo 1 ao anexo 10 são os riscos físicos, tá? Riscos físicos, lembrem disso. Exceto o anexo 4, tá? Ele falava sobre iluminação, mas ele foi revogado, né? Porque hoje a iluminação ela é tratada lá dentro da NR17. Então, lembre-se dos anexos 1 ao 10, exceto o número 4, a gente vê, né, riscos físicos. Do 11 ao 13, a gente vê riscos químicos, tá? Sendo o anexo 11 e 12 quantitativos e anexo 13 qualitativos. Então, quando vocês vão responder lá na atividade, né, tem uma questão que, se eu não me engano, é a atividade 1. Tem a primeira etapa da atividade, ela pergunta, né, se o risco é quantitativo ou qualitativo. Então, se vocês encontrarem esses químicos, né, nos anexos 1, 11 e 12, é quantitativo. Se vocês encontrarem o anexo, o risco, né, no anexo 13, ele é qualitativo. E qual que é a diferença, né, de um risco qualitativo para um quantitativo? Lembre-se que quanti fala de quantidade. Então, tudo que a gente pode calcular, medir, que a gente tenha um resultado, vai ser um risco quantitativo, né? Ou seja, um ruído. Eu posso ir lá medir esse ruído e eu tenho a quantidade de decibéis que esse colaborador está exposto. E um risco qualitativo é aquele risco que eu não consigo identificar, não consigo mensurar a quantidade dele no ambiente. Por exemplo, a umidade. Eu não consigo calcular o quanto, né, de água, por exemplo, de úmido está naquele local. Então, numa perícia trabalhista, a gente vai lá, vai avaliar, havendo o agente está não que esteja correto, né? Mas a gente vai dizer se sim ou não, ou ele existe ou ele não existe. A gente não consegue quantificar, tá? Então, dos anexos 11 e 12 são agentes que a gente consegue quantificar, medir, né? E, consequentemente, eles têm um limite de tolerância. E o anexo 13 é qualitativo, então eles não vão ter um limite de tolerância, né? Porque a gente não consegue medir. Então, na perícia vai ser constatado se o risco existe ou não, se o trabalhador está exposto ou não. E aí, no anexo 14, a gente vai encontrar os riscos biológicos, tá? E riscos biológicos a gente também não consegue medir, porque é um vírus, uma bactéria, né? A gente não consegue saber o quanto de vírus, o quanto de bactéria vai ter em um determinado local, né? Então, também, né, numa perícia trabalhista, né, numa avaliação ocupacional, ou o risco existe ou não, certo? Vamos lá. Então, vocês gravaram, né? Do 1 ao 10, riscos físicos. Quem não anotou, anota aí. Do 1 ao 10, os riscos físicos. 11 ao 13, químicos.
11 e 12 quantitativos, 13 qualitativo e 14 riscos biológicos. Luana, temos uma pergunta no chat aqui. Basicamente, a diferença entre um anexo e o outro é o tempo de exposição? Não, não é o tempo de exposição. É o dano que esse risco pode trazer para a saúde do trabalhador. Tá? Então, aqui a avaliação qualitativa, né? Já expliquei para vocês. Então, como que a gente faz uma avaliação qualitativa, né? O profissional Luana, habilitado... doutora Luana, antes de você iniciar, consegue dar um zoom na imagem? No desenho ali, na imagem, para eles avaliarem antes da gente explicar? Ou esse é o máximo que a gente consegue? Eu acho que não vai é mais? possível, mas Tá. eu vou só explicar aquilo, o que Vai é. explicar? Certo. Uhum. Então, o que é uma avaliação qualitativa? Né? O profissional habilitado, ele vai até o local e ele vai fazer uma inspeção sobre um determinado agente de risco, né? Ele não vai usar nenhum equipamento, né? Por exemplo, quando eu vou medir um ruído, eu vou lá com decibelímetro para fazer essa medição, né? Mas quando a gente vai fazer uma avaliação qualitativa de um risco, né, que não é quantificável, a gente não utiliza nenhum tipo de equipamento. Então, a gente vai utilizar como base, né, para essa avaliação a observação, né? A gente vai até o local para inspecionar, conhecer, entender o que acontece ali e também conversar com as pessoas. Isso é muito importante. Então, como que elas trabalham, né? Quais que são as metodologias ali utilizadas para aquelas atividades, quais os produtos, né? No caso, se for produto químico, quais são os produtos que eles utilizam ali, né? Por que usam, né? Então, essa é uma avaliação qualitativa, tá? A gente vai lá, conversa e observa. Já na avaliação quantitativa, a gente vai com o equipamento. Então, no caso do ruído, por exemplo, que a gente encontra ele lá no anexo 1, né, os limites de tolerância para ruído contínuo e intermitente, a gente vai encontrar, a gente pode encontrar e pode fazer a avaliação de forma quantitativa. Vocês sabem o nome do equipamento? Vocês sabem o nome do equipamento que a gente leva no local lá para verificar o ruído naquele espaço? Naquele ambiente de trabalho? Vocês já ouviram falar? Ele é bem famoso, é um dos mais famosos equipamentos, né? O pessoal às vezes. Né? Acabei de falar. Não prestaram atenção, tem pegadinha na nossa aula, hein? Ah, isso aí. Vamos ver? Isso. Quase. Peraí. Dosímetro. Tem uma pergunta no chat. Dosímetro. Pouquinho. Vamos um pouquinho mais. Vocês lembram? Quando a gente vai nas empresas, na época da consultoria, o pessoal perguntava, tu tá gravando? É um microfone, porque ele tem uma esponjinha, né? Que realmente parece um microfone na ponta. Decibelímetro, isso mesmo. Obrigada, Gabriel. Então, gente, deixa eu olhar aqui que eu me perdi. Continuando. Então, a gente vai com decibelímetro na área e aí a gente consegue avaliar, né, o quanto de ruído tem no local. E também a gente utiliza também dosímetro de ruído para colocar no trabalhador. Então, sempre quando a gente for avaliar o ruído ocupacional no qual o trabalhador está exposto, a gente vai deixar ali durante, normalmente, as 8 horas de trabalho, coloca esse dosímetro próximo ao ouvido do trabalhador, então normalmente a gente coloca ele clipado, né, no ombro, e aí o trabalhador vai seguir o dia todo dele, né, fazendo as atividades, indo aos locais que normalmente ele vai durante o período de trabalho dele, e aí no final do dia a gente retira esse equipamento e faz a baixa para o computador para pegar os níveis ali, e aí a gente faz uma média, né, ponderada ali do dia do trabalhador. A gente vai ver ali mais para frente a tabela que a gente tem, né, de limite de tolerância. Mas o que é importante a gente entender também, tá? Que não é permitida a exposição acima de 115 decibéis para nenhum indivíduo que não estejam adequadamente protegidos. Então, se eu
trabalho numa indústria, né? Fiz a medição, deu 115, 116, 118, eu obrigatoriamente preciso utilizar o protetor auricular, independentemente do tempo que eu estiver exposto, tá? Aqui a gente tem o quadro, né, que está disponível lá no anexo 1 da NR15, aonde ele apresenta para nós os limites de tolerância. Normalmente a gente utiliza, né, a média ali da exposição de 8 horas, que é um turno de trabalho normalmente, tá? Então vocês podem observar ali, 85 decibéis até 8 horas, né? Acima de 8 horas eu não posso estar exposto, tá? 86, 7 horas, aí a gente vai vendo ali o fator de dobra, né? 85 decibéis, 8 horas. 90 decibéis, 4 horas. 95 decibéis, 2 horas. Isso sem o trabalhador estar protegido, certo? A pergunta da Monique. Não teria primeiro fazer a hierarquia da medida de prevenção? Sim, a gente sempre vai utilizar a hierarquia. Então, primeiro a gente vai atuar nos equipamentos, tentando diminuir esse ruído, tentar trabalhar na trajetória, afastando esse trabalhador, por exemplo, dessa fonte de ruído, ou colocando cabine acústica, né? Algo que a gente consiga inibir esse risco na trajetória. E aí, por último, a gente vai colocar o protetor auricular no trabalhador, tá? Mas sim, aqui a gente está avaliando o nível de ruído em decibéis. Então, entendendo que todas as medidas de controle já foram feitas, certo? E eu fui lá com o meu equipamento, medi e deu 85 decibéis, certo? Então, a gente não está falando agora como que a gente vai implantar a melhoria, tá? Perfeito, Monique. Mas é isso aí, vocês vão perguntando, tá? Não tem problema. Então, aqui nessa aula, até para esclarecer, né? A gente sempre vai. A gente já passou todas as medidas de controle, nós já estamos fazendo a nossa avaliação. E muitas vezes nessa avaliação é que a gente vai ter argumentos para levar para o empregador. Olha, o nível de ruído deu tanto, está acima do limite de tolerância, nós precisamos atuar. E aí sim, daí vai ver. Bom, até a gente conseguir colocar uma cabine acústica, vamos utilizar o protetor auricular. Colocou a cabine acústica, diminuiu o ruído do trabalhador, ok, a gente pode tirar o protetor auricular, tá? Mas aqui a gente está pensando no bruto. Aconteceu, esse é o nosso ruído hoje, tá? Então, esses são os limites de tolerância para o ruído. Então, sempre quando a gente, principalmente nas atividades de vocês ali, a gente sempre vai fazer uma análise de exposição de 8 horas, tá? Que é, em média, o que o trabalhador vai estar exposto ao risco ali durante o dia, tá? E aí, a gente também tem o limite de tolerância, né, para o ruído de impacto, né? O que é um ruído de impacto? Pensem numa prensa, né, que vai estar batendo, uma guilhotina que vai estar batendo de tempo em tempo. Então, ele bate, para, bate, para, bate, para, bate, para. Esse é um ruído de impacto. Ele vai ter a energia acústica, né, desse ruído, ele vai ter pico que vai ser inferior a 1 segundo e o intervalo vai ser maior que 1 segundo, tá? Então, é diferente de um ruído intermitente, que fica pá, 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 pá. Muito bonito esse meu pá, 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 né? Mas é para vocês entenderem. Então, pá, 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 pá. Ruído intermitente. Ruído de impacto. Pá. 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 Ruído de impacto, tá? Só não podem rir da tutora aí no chat agora, tá? Mas para vocês entenderem aí a diferença de um e outro, tá? Vamos lá. Bom, o anexo 3, ele fala sobre os limites de tolerância, né, de exposição ao calor. Então, também é um risco quantitativo. E esse risco, ele é medido através do índice de bulbo úmido termômetro de globo, o nosso famoso IBU-TG, tá? Eu coloquei ali o equipamento, né, o termômetro de globo ali do ladinho para vocês verem, né, como ele é,
né? Alguns são um pouquinho diferentes, mas normalmente são assim, são os 3 tipos de termômetro, né? Bulbo úmido, bulbo seco e o termômetro de globo, né? Aonde vai ter o resultado ali do IBUTG do local de trabalho, tá? Onde o trabalhador está exposto. Mas para que a gente possa descobrir o limite de tolerância, por quê? Se vocês entrarem lá na norma, não vai ter um limite de tolerância, dizendo assim, o trabalhador pode ficar exposto, limite de tolerância a 8 horas, 50 graus. Isso não existe. Então, por isso que lá na nossa atividade, da atividade 1, quando fala lá o calor, ele está ND, é não determinado. O que significa? Existe um limite de tolerância, mas a gente precisa fazer uma avaliação para determinar esse limite, né? Então, a gente vai com esse termômetro de globo lá, faz a avaliação e aí emprega a fórmula. Eu deixei separado aqui, eu vou colocar para vocês no chat, um exemplo, tá, de um cálculo. Eu sei que esse até não é o intuito da aula, né, explicar ou ensinar vocês a fazer esse cálculo, mas para ficar um pouquinho mais claro, eu vou colocar aqui, ó, que vocês conseguem ver como que seria feito, né, uma aplicação, né, dessa fórmula aqui, com energia solar e sem a carga solar. Tá? Então, as medições elas têm que ser sempre feitas onde o trabalhador, né, atua e sempre na região mais próxima do corpo, onde pega mais calor, né? Então, aonde que pega mais calor numa atividade de solda, por exemplo, né? Vai ser próximo ao tronco ali do trabalhador. Então, a gente coloca, né, o termômetro próximo. Então, sempre mais perto da onde é a parte mais atingida pelo calor, tá? Então, se calcula, né? Eu vou lá, faço a medição e aí eu calculo, então, o limite de tolerância, tá? Aqui tem uma tabela importante, tá? Que é a taxa metabólica por atividade. O que significa isso, tá? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Opa! Eu botei o cálculo da sílica. Esqueçam Desculpa, eu peguei errado aqui nas minhas anotações, agora que eu vi. Eu coloquei o cálculo da sílica, tá? Acho que não vou conseguir apagar aqui, mas depois a gente vai utilizar esse cálculo, tá? Então, desculpa, voltando para o calor, né? Aqui tem a taxa metabólica, tá? O que significa? Que cada um gasta uma quantidade de energia, né, fazendo uma determinada atividade. Então, aqui a gente tem uma média, né, que está lá no quadro 2 da NR15. Então, uma atividade realizada sentada, né, uma pessoa sentada em repouso, gasta em média 100 watts, tá? Um trabalhador, né, que está realizando uma atividade em pé, mas em repouso, gasta em média 126 watts. E aí, com isso, a gente vai fazer a aplicação e vai analisar aqui o quadro 1. Então, se eu gasto 100 watts para realizar a minha atividade, quer dizer que o meu limite de tolerância vai ser 33,7 graus Celsius. Eu vou gasto 146 watts para realizar minha atividade, então o limite de tolerância, né, para o calor nesse ambiente vai ser 31,9. E aí por diante, tá? Então a gente sempre vai analisar a quantidade metabólica, o quanto eu gasto para executar a atividade, e aí a gente tem essa tabela aqui para utilizar como base. E depois a gente vai olhar nessa tabela aqui e vai descobrir qual que é o limite de tolerância, certo? Voltando aqui. O anexo, vocês têm alguma dúvida, pessoal? Vocês podem ir colocando aqui do lado, tá? Eu coloquei aqui o cálculo da sílica. Quando a gente falar de produtos químicos, a gente vai usar aqui esse cálculo, tá? Só acabei copiando errado aqui. O anexo 8, ele trata de vibrações, tá? Então, a insalubridade, quando constatada, vai ser de grau médio, tá? A gente tem 2 tipos de vibração. A vibração de corpo inteiro e a vibração de mãos e braços.
Normalmente, a vibração de mãos e braços são aquelas atividades com uso de martelete, lixadeira, né? E a vibração de corpo inteiro, por exemplo, operadores de empilhadeira, operadores de guindaste, de pá carregadeira, então que estão, né, em um equipamento, por exemplo, que vai estar exposto o corpo inteiro, né? No caso do operador de empilhadeira, por exemplo, tá? Além da NR15, a gente também tem informações sobre a vibração na NR9 e também nós temos normas de higiene ocupacional 9 e 10, que também tem informações referentes às vibrações. Né? O que é vibração? Vibração é quando um corpo oscila. Então, qualquer corpo que tenha massa e elasticidade pode vibrar, né? Então, quando a gente senta, por exemplo, na cama, quando a gente senta numa cadeira, num sofá, quando a gente está dirigindo um carro, nós estamos, né, nos expondo à vibração. Claro que num percentual bem baixo, né, até imperceptível, mas o nosso corpo humano, ele é, assim como muitas matérias, né, está sujeito à vibração. Martelo normal não entra, né? Não entra. Bom, muito se fala em EPI, né, para vibração. O único EPI que normalmente a gente utiliza que tem um resultado eficaz, né, quando a gente não consegue eliminar a fonte, né, é a luva anti-vibração. Ela consegue sim, de fato, amortecer. Então, para quem faz atividades, né, de mãos e braços, que se expõe à vibração de mãos e braços, a luva anti-vibração, ela é sim eficaz, é considerada um EPI, né, possui o certificado de aprovação, tá? Mas o mais importante que a gente sempre tenta, né, é o que a colega colocou antes ali no chat, né? A gente tentar fazer um controle na fonte, utilizar a hierarquia de controle. Então, antes de entregar uma luva, a gente tenta fazer uma manutenção, a gente tenta verificar se é possível colocar amortecedores. Ou substituir, né? Então, o equipamento também. Porque às vezes o equipamento é muito antigo, né? Isso aí, perfeito. Quais são as consequências, né, de vibração? Tá? Principalmente nas vibrações de mão e braço, a gente tem uma doença, né, uma patologia que inflama os tendões, então a inflamação dos tendões é uma consequência, né, da vibração. E também tem, se vocês não viram ainda, depois deem uma pesquisada aí no Google sobre a síndrome de Raynaud, tá? Essa síndrome é a síndrome dos dedos brancos. Então, quem está exposto à vibração de mão e braço, né, onde a frequência da vibração ela não consegue ser minimizada, ela é muito alta, acaba causando essa síndrome nos trabalhadores. Então, a ponta dos dedos, elas ficam brancas, literalmente brancas. Então, vocês podem dar uma olhada aí. Essa síndrome é bem conhecida, né, quando a gente fala de saúde ocupacional, de higiene ocupacional, que é a síndrome de Raynaud, tá? Não sei se é exatamente assim que lê, né? Mas vocês pesquisem aí síndrome dos dedos brancos, tá? Então, vamos lá. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão colocando aí, tá, gente? Por favor. O anexo 7, ele fala sobre as radiações não ionizantes, né? Então, para efeitos dessa norma, radiações não ionizantes são as radiações de micro-ondas, ultravioletas e laser. Então, as operações ou as atividades que exponham os trabalhadores sem a proteção adequada serão consideradas insalubres, né? E para isso, vai ter que ter sempre, né, um laudo de inspeção a ser realizado no local de trabalho. Então, isso é muito importante, gente, tá? Ela é uma avaliação qualitativa, tá? Não é quantitativa, a gente não vai medir, a gente vai verificar se existe ou não, e se o trabalhador está exposto a essa radiação, se ele está utilizando os equipamentos necessários, os EPIs necessários. Se ele estiver usando, não será considerado uma operação insalubre.
se esse trabalhador estiver exposto sem a proteção, sim, será considerado uma operação insalubre. Vamos ver o que o Everson colocou. Professora, sei que não tem nada a ver, mas eu trabalhei em uma fábrica de móveis e desenvolvi dedo em gatilho. E hoje preciso de cirurgia em um dedo, nos outros eu consegui tratar, viu? Gente, infelizmente a gente ainda tem muitas empresas, tá, que não se preocupam com a saúde do trabalhador. Algumas empresas, né, no qual os empregadores eles não têm o conhecimento às vezes necessário, né, não é nem às vezes por maldade, por não querer, mas por não ter o conhecimento necessário, ou não ter um técnico de segurança ativo, né, proativo, que se preocupe realmente com o trabalhador, né? Infelizmente. Então, o que vocês têm hoje no Senac, né? E não é porque eu trabalho aqui, mas isso é fato, né? Vocês têm assim uma carga de conhecimento muito elevado de muitos outros locais, sabe? Então, vocês podem se sentir mesmo assim privilegiados de ter toda essa carga de conhecimento que vocês têm, porque em outros locais, infelizmente, em outras escolas, a gente não tem isso, né? São poucas as escolas com essa qualidade de ensino. Problema de audição eu tenho. Também, né, Everson? Infelizmente, que bom que agora tu está fazendo o curso, né? E que torço aí para que tu seja um baita profissional e que consiga atuar dentro de uma empresa que te permita, né, utilizar o teu conhecimento e evitar que esse tipo de doença acabe acontecendo aí com outros trabalhadores. Não entra como risco ergonômico, tá? Radiação não ionizante é um risco físico, tá? Lembrem que riscos físicos são todos os riscos atrelados a eventos físicos, né? Então, umidade, Calor, frio, calor, radiação, vibração, tá? São riscos físicos, tá? Muita gente às vezes confunde, né? Riscos de acidente, principalmente com risco físico. Eu caí, tive um corte, é um risco físico, porque teve um dano físico. Não. Quando a gente fala de riscos físicos, a gente está falando de. Lembrem da física, da química, da biologia lá quando vocês estudaram na escola, tá? É sobre isso que a gente vai tá falando, tá? E aí, o que muito confunde, né, que os alunos colocam ali na atividade, as atividades ou operações que expõem os trabalhadores às radiações da luz negra entre a faixa de 400 e 320 não serão considerados insalubres. Então, isso aqui só é uma informação, não é um limite de tolerância, tá? Então, na faixa de 400 a 320 nanômetros, não será considerado insalubre, tá? Lá na luz negra. Então, não confundam, tá? Por favor. Aí o risco, o anexo 9 fala do frio, né? Que também é um risco qualitativo. A gente não consegue medir, né? Vai ser feito uma avaliação, né, de decorrência ali de um laudo de inspeção que vai ser realizado no local de trabalho, identificando se existe ou não existe. Então, normalmente essas atividades, né, elas são executadas no interior ali de câmeras frias, né, locais que apresentem condições similares à câmera fria, tá? E aí a gente tem o anexo 10 da umidade, que também é um risco qualitativo, né? A gente não consegue medir. Também vai ter que ser feita uma inspeção, né, no local para verificar se o risco é existente ou não. Então, normalmente, essas atividades onde apresenta umidade são locais alagados, encharcados, né? Então, em frigorífico, por exemplo, onde tem abate de aves, né? De animais, então tem muito sangue, né? Então, também é considerado um local úmido, né? Lavagem de carro, lavagem de caminhão, outros locais onde tem muita umidade, né? Que a gente consegue observar que tem alagamento, encharque de água, é considerado
o risco de umidade. Tá? E aí a gente tem, então, os nossos riscos químicos, né? Então, no anexo 11, a gente vê os agentes químicos cuja a insalubridade é caracterizada pelo limite de tolerância ou por uma inspeção no local de trabalho, tá? Nas atividades ou operações nas quais os trabalhadores ficam expostos aos agentes químicos, a caracterização da insalubridade ocorrerá quando forem ultrapassados os limites de tolerância do quadro 1. Então, depois a gente vai ver o quadro 1. Todos os valores fixados no quadro 1, eles são válidos para absorção apenas por via respiratória. E atentem que a coluna valor teto são limites que não podem ser ultrapassados em momento algum da jornada de trabalho. Então, o valor teto é aquele valor que não pode ser atingido, tá? Vai ter que ser feita uma manutenção, vai ter que interditar, vai ter que esperar até conseguir resolver e baixar esse valor, tá? Só tomar uma aguinha aqui. Alguma dúvida, pessoal? Eu coloquei ali para vocês um vídeo, tá? Que normalmente fica nos avisos das turmas, que vai auxiliar vocês a pesquisar no anexo 11. Então, gente, o anexo 11, né, na avaliação das concentrações, é feito por um método que a gente chama de amostragem instantânea, tá? Então, deve ser feito pelo menos 10 amostragens para cada ponto, né? Sempre ao nível respiratório do trabalhador. Então, tem que ficar junto do trabalhador essa amostragem, tá? E entre cada uma dessas 10 amostras, né, tem que ter pelo menos um intervalo de 20 minutos. E o limite de tolerância será considerado excedido quando a média das concentrações ultrapassar os valores. Ou seja, eu fiz 10 amostragens no meu trabalhador, eu vou somar e dividir por 10. Então, eu vou ter a média, né, desse valor, vou ter a média do valor geral, total, tá? E aí, aqui a gente tem o quadro 1, tá? Onde a gente tem ali os agentes químicos, né? E o valor, né, do limite de tolerância. Então, por exemplo, o acetaldeído, né, vocês vão encontrar ali até 48 horas semana, né, que dá 8 horas ali por dia. 78 ppm, né, partículas por milhão, ou 140 miligramas por metro cúbico. Sempre quando vocês forem colocar, gente, nas atividades, vocês têm que colocar a unidade de medida, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Essa unidade de medida aqui, ó, tá? Vocês têm que colocar. Por quê? Porque é 78 o quê? Quilômetros, metros, quilos, né? Não, é 78 partículas por milhão. E 140 o quê? Né? 140 quilômetros, 140 quilos? Não, 140 miligramas por metro cúbico. E aí aqui vocês já vão identificar que também tem, ó, o grau de insalubridade, máximo ou médio ou mínimo, tá? E aqui, alguma dúvida sobre o anexo 11? Tá? Lá no anexo 11, ele tem uma pegadinha que a gente tem, por exemplo, lá o butoxetanol, né? Se eu não me engano, é butoxetanol. E lá, quando vocês vão pesquisar por butoxetanol, vai ter assim, vide butilcelosolf. Né? O que, que significa isso? Que vocês vão ter para descobrir o limite de tolerância do... esqueci o nome do butoxetanol, lembrei, butoxetanol, vocês vão ter que pesquisar pelo nome butilcelosolf, tá? Então, isso vocês têm que atentar. Ali na coluna dos agentes químicos, nessa coluna aqui, tá? Deixa eu pegar minha flechinha aqui de novo. Nessa coluna aqui, vocês vão enxergar, possivelmente do ladinho aqui do risco, né? Vai estar escrito vide alguma coisa. E aí vocês vão ter que procurar essa alguma coisa para descobrir o limite de tolerância, tá? Tem limite de tolerância, risco quantitativo. Alguma dúvida sobre o anexo 11? A Luciana colocou ali para nós, né, o DROPS,
muito importante, né? Como pesquisar. Então, ali tem todo o passo a passo, né? Como fazer para pesquisar. Bom, no anexo 12, a gente tem as poeiras minerais, tá? Então, aqui tem alguns, ele não é uma tabela, né? Mas tem alguns químicos aqui bem importantes. Então, por exemplo, as poeiras de asbesto, né? O que é o asbesto? Né, que é até meio ruim de falar, né? Enrola a língua. Mas é a mesma coisa que o amianto, né? Então, o amianto, ele foi, vocês já devem ter ouvido falar, intensivamente utilizado na indústria, né? No último século. Então, hoje já não é mais utilizado, né? Ou pelo menos não é para ser. Mas ele é uma poeira mineral de baixo custo, né? E muito fácil de ser encontrado, então tem abundância. Só que o que acontece, né? Essas fibras, tá, do amianto, elas se alojam nos alvéolos, tá, pulmonares e comprometem a capacidade respiratória do trabalhador e não tem tratamento. E a exposição do amianto, ela aumenta em 10 vezes a possibilidade do trabalhador contrair câncer de pulmão. Então, por isso, né, que foi aí proibido a utilização, tá? Mas tem ali o limite de tolerância, 2,0 fibra por centímetro cúbico, tá? O manganês e os seus compostos, né? A poeira de manganês é importante a gente verificar, porque tem também lá na nossa atividade, né? A gente, antes de saber o limite de tolerância, a gente tem que saber qual a atividade que o trabalhador está exposto. Então, se, por exemplo, ele estiver exposto, né, às atividades de extração, tratamento, transporte do minério, vai ser 5 miligramas por metro cúbico, tá? E se ele estiver exposto na fabricação ali de compostos de manganês, fabricação de bateria e pilha, atividades de solda, tá? Aí o limite de tolerância vai ser 1 miligrama por metro cúbico no ar, tá? E ali a sílica, né? A sílica livre cristalizada ou cristalina, né? A gente também encontra. Ela é utilizada principalmente na mineração, né, fabricação de cerâmica, vidro, né? O que é a sílica? É um agregado de pequenos cristais, tá? Então, imaginem, né, o vidro, por exemplo, ele é feito de sílica, é um aglomerado ali de vários pequeninos cristais, tá? Só que a sílica livre, ela é bem complicada, tá? Ela pode aumentar o risco de doença autoimune, artrite, lúpus, né? Vários tipos de câncer, tá? E causa a silicose, tá? Se vocês não ouviram falar ao decorrer aí da vida profissional de vocês, provavelmente vocês vão ouvir, né? A silicose, gente, ela é um tipo de pneumoconiose, tá? Ela é causada por uma inalação dessas poeiras, né, que contém a sílica. Ela é uma doença crônica e uma doença incurável, ou seja, não tem tratamento. O que acontece? Essas partículas, elas atravessam o sistema respiratório e se depositam no pulmão do trabalhador. E aí, como o corpo humano ele não consegue expulsar, eliminar essas partículas que são duras e finas da sílica, elas alcançam os alvéolos pulmonares. E ali elas são enclausuradas. O que acontece? Forma uma fibrose no tecido, causando o endurecimento dos pulmões e, consequentemente, aí dificultando a respiração. Então, é uma doença danada, né, complicada, causada aí pela sílica. E aí sim, tá? Vou colocar de novo a fórmula aqui da sílica para vocês, tá? Que eu coloquei antes lá no lugar do IBUTG, do calor que a gente estava falando. Então, essa aqui é a fórmula da sílica. Então, o limite de tolerância, né, ele é dado pela fórmula, né, que é o limite de tolerância. Então, 8 dividido pela quantidade de sílica no ambiente, mais 2, a gente vai ter o limite de tolerância, né? E para poeira total, né, daí respirável, não respirável, também em miligramas por metro cúbico, é dado pela fórmula de 24 dividido pela quantidade de sílica no ambiente, mais 3, tá? E ali eu coloquei, então, uma formulazinha,
para que vocês possam dar uma olhadinha depois, né, como que seria feito ali na prática, tá? O anexo 13, tá, fala sobre as atividades e operações envolvendo agentes químicos considerados insalubres, mas daí precisa de uma inspeção realizada no local de trabalho, tá? Então, arsênico, carvão, chumbo, tá? Mercúrio, benzeno, então eles não possuem um limite de tolerância, ele é feito de forma qualitativa, né? A gente vai lá, avalia o local, né? Existe o benzeno naquele local, é uma operação insalubre, tá? Existe o hidrocarboneto, é uma operação insalubre, tá? Mas não possui limites de tolerância, ok? E aí, já indo para o finalzinho da nossa aula, a gente tem aqui os nossos agentes biológicos, né? Então, a insalubridade, ela também é caracterizada pela avaliação qualitativa. Então, por exemplo, tá? Insalubridade de grau máximo, né? Trabalhos com contato permanente, né? Então, esgoto, lixo urbano, carne, glândula, víscera, sangue, então atividades aí de frigorífico, né? De abate de animais, pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, né, bem como objetos de seu uso não previamente esterilizados. Então, é constatado que o trabalhador, né, atua constantemente, permanentemente com essas atividades aqui, ele vai ganhar insalubridade de grau máximo. Se o trabalhador atua, né, contato permanente com o paciente em hospital, serviço de emergência, ambulatório, postos de vacinação, contato em laboratório, gabinete de autópsia, né, em cemitérios, na exumação de corpos, é insalubridade de grau médio. Então, o perito vai no local, né, o higienista vai no local, avalia se existe ou não. Como que é feita a avaliação qualitativa? Né, por meio de conversa com os trabalhadores e a avaliação do local de trabalho. Então, vai lá, analisa e constata se o risco existe ou não. E aí, grau mínimo, desculpa, grau, é isso aí, é o mínimo e o máximo só. E aí, aqui tem os graus de insalubridade, aqui tem todos daí a tabelinha, tá? Eu tinha esquecido que tinha essa tabelinha aqui no final. Então, aqui tem todas as atividades, tá? Com percentual, tá? Do adicional de insalubridade. Então, a nível de ruído, 20%, exposição ao calor, 20%, radiação, 40%, tá? Vibração, 20%, né? 20, 40, 10 do quê? Do salário mínimo, tá? Mas lembrem-se, que eu falei lá no início, o valor é o que menos importa para nós, tá? A gente precisa pensar como prevencionistas, tá? Pode Pessoal, considerar que esse valor é o teu salário, porque em algum momento a empresa também pode tirar este valor de você, se ela conseguir resolver o risco. Claro, tudo isso vai depender, né, de uma avaliação, revisões em documentos, conversa com advogados, então assim, mas existe essa possibilidade, sim, de retirar a insalubridade. Pessoal, alguma dúvida? Algo que vocês queiram perguntar? A gente ainda tem 4 minutinhos, então vocês podem perguntar, se vocês quiserem ainda alguma coisa. E eu tô colocando aqui no chat o link para o acesso ao Fale Conosco. Então, se vocês gostaram da aula, se vocês têm algum elogio ou alguma reclamação, sugestão de melhoria, tanto para mim, né, Luana, quanto para a tutora Luciana, vocês podem entrar nesse portal, né? Nós ficaremos extremamente gratas se vocês puderem entrar e colocar ali, né, o seu elogio, né, ou reclamação também é válido, né, para a gente poder melhorar sempre. Então, fiquem à vontade. Luciana, quer se despedir do pessoal? Pessoal, alguma dúvida? Só para confirmar. Obrigada pela atenção de vocês, viu? Estamos à disposição.
Obrigada pelo elogio. Gente, muito obrigada, então. Tenham uma ótima Bons quarta-feira. estudos, né? Bons Bons estudos e estudos. até a próxima, né? Esperamos vocês no próximo momento. Isso aí. Precisando, gente, acessem o Fale com o Tutor, né? Tirem as suas dúvidas, perguntem, né? Nós estamos à disposição de vocês, né? Para vocês serem aí excelentes, né? Técnicos em segurança do trabalho, nossos futuros colegas aí de profissão, tá? Então, um abraço, gente. Se alguém tiver ainda alguma dúvida, pode colocar. A gente ainda vai ficar aqui A mais, gente vai ficar à mais 2 disposição mais um minutinhos. pouquinho. Mas muito obrigada, tá, gente? Obrigadão mesmo. Obrigada pela participação também, pessoal. Muito legal a participação de vocês.